Ô glória! Continuando o vídeo, em nome do Senhor Jesus. Para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que, querido? Se Deus não criasse pela razão e pela lógica, como está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 1 e 2, Salmo capítulo 8, capítulo 18, capítulo 19, né? Colossenses capítulo 1 e João, Evangelho segundo São João capítulo 1, que ali ele fez pela razão e pela lógica. Ele tem razão. Deus, ele tem razão. Deus, ele tem razão naquilo que ele criou. E Deus, ele tem lógica. Então, quando você olha para o meu cabelo branco, e eu digo que ele é branco, porque eu tenho razão que ele era preto, e agora ele está ficando branco. Eu tenho a razão que a minha barba era, o cabelo era preto, mas agora ele está ficando branco. Pela razão e pela lógica. Então, querido, querida, pela lógica, a gente vai entender Apocalipse capítulo 14. E pela razão, mas acima de tudo, você precisa ter fé. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Porque tudo que nós vemos aqui foi criado do nada. Pela razão de Deus e pela lógica de Deus. Porque olha o que é que diz a palavra de Deus. O povo do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? O Cordeiro é nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno. Ele é o Cordeiro. Quem é o povo? O povo é os seguidores dele. Né? É os seguidores dele. Porque desde a criação, Deus ele já existia. Que Deus? Deus, Jesus, ele já existia. Gênesis capítulo 1, na criação. Gênesis capítulo 2, versículo 9. As três árvores. A árvore do bem e do mal. As árvores, né, dos frutos da terra. E a árvore da vida. Jesus estava lá. Na criação. Porque tudo foi criado por ele e para ele. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 17, que cada um de nós tem de viver aonde Deus colocou. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 19, versículo 12, que tem 3 tipos de eunuco. O eunuco que já nasceu eunuco, o eunuco que foi feito por mão humana, né, por vontade do homem, e o eunuco que foi feita por escolha do homem. Escolha dele. Ele queria ser um eunuco. Está lá na palavra de Deus. E hoje a gente tem falado de 144 mil. Depois disso, tive esta visão. O Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião. Com ele, os 144 mil. Que trazia a fronte marcada com o nome dele e o nome do seu pai. Quem é o pai? Deus. Ele estava onde? No Monte Sião. Quem era que estava lá? Depois disso, João dizendo, aqui é João tendo essa visão, né? Uma das testemunhas. João é um dos 12 apóstolos. Número 12 na Bíblia é simbólico. Cada apóstolo representa uma tribo de Israel. Gênesis capítulo 49 ou 50. Então o número 12 é uma simbologia. O número 12 é simbólico. As 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Quanto é 12 vezes 12? Está fazendo aí a conta. Depois disso, tive esta visão. O Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião,
com ele os 144.000 que trazia a fronte marcada com o nome dele e o nome de seu pai. Quem era que estava lá? Com ele os 144.000 que trazia na fronte. Lembra de Jeremias? Capítulo 31? Versículo 31 por diante? Lembra de Jeremias? Então, a palavra de Deus, trazida ali por Jeremias, né, vai dando uma visão ampla a gente, de o Senhor vai selar com o Espírito Santo no meu coração, no teu coração, no nosso espírito. Ele vai selar o Espírito Santo de Deus. João capítulo 14. Evangelho segundo João capítulo 14. João capítulo 7, versículo 37 ao 39. Os 144.000 está selado. Quem é esses 144.000? Aí João diz, versículo 2: ouvi uma voz que vinha do céu, parecia o barulho de águas torrenciais. E aquela voz que vinha parecia com barulho de águas torrenciais. Né? Você sabe o barulho das águas, né? Aquele barulho das águas, quando... E o estrondo de um forte trovão. Aquele trovão. Lembra de Moisés na montanha? Êxodo capítulo 20. Lembra de Elias? Lembra de Elias? Elias? Lá no monte? 1 Reis, capítulo 19, capítulo 20. Lembra de Elias lá? Capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20. Em 1 Reis. O barulho que ouvi era como um som de músico, né? O barulho que ouvi. Olha. Primeiro ele diz: ouvi uma voz que vinha do céu. Parecia o barulho de águas torrenciais. E o estrondo de um trovão. De forte, né? De um forte trovão. E um estrondo de um forte trovão. Versículo 2. Ouvi uma voz que vinha do céu, parecia o barulho de águas torrenciais e um estrondo de um forte trovão. Então ele, né, era forte como um trovão. O barulho que ouvi era como o som de músicos tocando harpa. Então veja, meu querido, estava diante do trono dos 4 seres vivos, que tem outra simbologia também, esses 4 seres vivos, e dos anciãos, que também tem outra simbologia, e cantava um cântico novo. Era um cântico que ninguém podia aprender, só os 144.000 marcados que foram resgatados da terra. Esse cântico só estava nos 144.000. Lembre-se que ele vai dizer: só os 144.000 marcados que foram resgatados da terra. Resgatados da terra. Resgatado. Esses 144.000 resgatados, quem são eles? São os que não se contaminaram com mulheres. São virgem. Ele segue o Cordeiro aonde quer que ele vá. Foram resgatados do meio dos homens. E foram os primeiros
a serem oferecido a Deus e ao Cordeiro. Significa, se eles foram os primeiros, significa que ainda tem mais. Se eles foram o primeiro, significa que ainda tem mais do que os 144 mil. Se os 144 mil são os primeiros. Mas significa que depois dos 144 mil, tem mais. Que glória! Ô glória! Agora eu vou pela razão e pela lógica da criação de Deus. Aqui vai entrar a minha razão e a minha lógica. Mas primeiro a razão de Deus. E depois a lógica de Deus. Depois a minha razão e a sua razão. A minha lógica e a sua lógica. A gente vai lá para o livro de Gênesis. No capítulo 1, 2 e 3 e no capítulo 4. Aí a gente vai lá para o livro de Romanos capítulo 5. Isso pela razão e pela lógica. Pela razão e pela lógica. A gente vai entender aonde é que está os 144 mil e por que eles foram resgatados, porque eles não se contaminaram com mulher. Lembre de Mateus capítulo 19, versículo 12. 3 tipos de eunuco. Está lá escrito. Um desses eunucos é um desses de aqui. Um desses eunucos que só serve ao rei. 1 Coríntios capítulo 7. Paulo, ele vai participar desses eunucos. Paulo só seguiu o Cordeiro. Ele não se contaminou com mulher. Paulo não é casado. Paulo faz parte dos 144 mil. Foi escolhido por Deus para servir somente ao Pai e para servir somente ao Filho. Eu não faço parte dos 144 mil porque eu me contaminei com mulher. Eu tive um relacionamento de 7 anos e meio e também ainda tive relacionamento com as prostitutas. Então eu não faço parte dos 144 mil. Mas Paulo, ele faz parte. Mas quem foi o primeiro dos 144 mil que ainda vai nascer ainda? Olha, preste atenção. Desses 144 mil que não se contaminaram com mulher, ainda vai nascer outros eunucos, ainda vai nascer outros que vão ser selados com o Espírito Santo de Deus. Mas eles não participaram. Eles não se contaminaram com mulher. Porque eles foram resgatados para servir somente ao Pai. Somente ao Filho. Salmo capítulo 2. Está lá o Pai e está lá o Filho. E Paulo vai... e João vai dizer aqui no versículo 4. São os que não se contaminaram com mulheres. São virgens. Eles seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Eu não cheguei lá ainda. Se no meio dos 12 apóstolos existe algum que não são casados. Se no meio dos 12, não sei. Só sei que Pedro não faz parte desses 144 mil. São Pedro, olha, São Pedro, ele não faz parte desses 144 mil. Que coisa, né, irmão? Olha, mas Cícero, Pedro, sim, São Pedro, ele não faz parte dos 144 mil. E aí? O que é que você explica? Explica agora alguma coisa? São Pedro não faz parte dos 144 mil. Porque Pedro era casado. Mateus capítulo 8, versículo do 14 a o 17. Mateus capítulo 19. Explica ali que eles deixaram tudo. Né?